Hoje, vou contar 3 histórias sobre a minha vida. É só isso. Não é algo para se exagerar, apenas 3 histórias. A primeira história é sobre conectar os pontos. Depois de estudar por 6 meses, eu abandonei a universidade. Mas, até realmente deixar a escola, continuei indo e voltando por mais cerca de 18 meses. Então, por que eu abandonei a escola? Na verdade, tudo começou antes de eu nascer. Minha mãe biológica era uma graduada universitária que não era casada e não tinha outra opção, a não ser me dar para a adoção. A família que queria me adotar definitivamente queria que eu fosse de uma mãe que tivesse formação universitária. Por fim, ele fez um acordo com um advogado e sua esposa, e eles organizaram tudo com antecedência para que eu fosse adotado assim que nascesse. O único problema foi que o casal que ia adotar depois que eu nasceu percebeu que na verdade queria uma menina. Por isso, quando minha mãe na lista de espera recebeu uma ligação à meia-noite de uma voz perguntando: "Temos um inesperado bebê menino, você gostaria de adotá-lo?", é claro que ela respondeu. Mais tarde, minha mãe biológica descobriu que minha nova mãe nunca se formou na faculdade, nem meu novo pai se formou no ensino médio. É por isso que ele se recusou a assinar os últimos papéis legais referentes ao processo de adoção, mas minha nova família estava absolutamente certa de que me enviaria para a universidade. Quando prometeram, conseguiram acalmar minha mãe. 18 anos depois, comecei a universidade. Mas agi de forma irracional e fui para uma universidade cara como a Universidade de Stanford. Ambos eram pessoas que trabalhavam, ou seja, eram da classe trabalhadora. Meus pais estavam gastando quase todo o dinheiro que recebiam, cada centavo, na minha educação universitária. Depois de 6 meses, percebi que isso não valia a pena. Eu não tinha ideia do que fazer com a minha vida. E eu não tinha ideia de como a universidade poderia me ajudar nesse caminho. Eu estava gastando todo o dinheiro que minha mãe e meu pai economizaram durante suas vidas na escola. Eu não tinha esse direito. Com esses pensamentos, decidi deixar a universidade. Tentei me convencer de que era possível ter sucesso na vida sem fazer um curso universitário. E aqui, eu também tive sucesso. Consegui me convencer disso. Essa decisão era bastante assustadora na época, mas agora que olho para trás, acho que foi uma das melhores decisões que tomei na minha vida. No momento em que deixei a universidade, me livrei de aulas obrigatórias que não me interessavam e comecei a frequentar as aulas que realmente me chamavam a atenção. Na verdade, isso não era nada especial. Agora eu não tinha mais um quarto só para mim. Eu estava dormindo no chão do quarto dos meus amigos no dormitório estudantil. Eu estava tentando superar meu problema com comida, pegando as 5 garrafas de Coca-Cola depositadas e comprando algo para comer em troca. Para conseguir comer uma boa refeição pelo menos uma vez por semana, eu caminhava até um templo que ficava a cerca de 12 quilômetros de distância e voltava a pé de lá. Naqueles dias, eu não gostava muito dessa situação, mas percebi o quanto suportar tudo isso em nome dos assuntos que me interessavam foi útil para mim nos anos seguintes. Por exemplo, deixe-me dar um exemplo. Naqueles anos, o Reed College oferecia talvez o melhor ensino de caligrafia do país. Quase todo o campus da universidade estava decorado com anúncios escritos em belas caligrafias, e os armários e gavetas estavam enfeitados com adesivos de lindas letras. Como eu havia parado meus estudos normais e não tinha mais nada a ver com as aulas obrigatórias, decidi me inscrever nas aulas de caligrafia. As formas de letras serifadas e sem serifa, as diferentes medidas de espaço entre os grupos de letras e uma boa escrita. Aprendi como deveria ser a minha caligrafia nessas aulas. Na verdade, eu não achava que nada do que aprendi poderia me ser útil na vida. No entanto, 10 anos depois, ao projetar o primeiro computador Macintosh, tentei usar o que aprendi nessas aulas no design do Mac. Fiz um trabalho bem sucedido e consegui criar o primeiro computador que podia escrever textos artísticos e de aparência bonita. Se eu não tivesse feito aquelas aulas de caligrafia na universidade, hoje não haveria aquelas diversas e artísticas fontes e caracteres com espaçamento especial no computador Macintosh. Como o Windows foi copiado do Mac, as fontes provavelmente não estariam disponíveis em nenhum computador. Em nome de todos os usuários que se beneficiaram dessas possibilidades nos computadores pessoais, devo dizer com toda sinceridade que ainda bem que interrompi minha educação universitária e um grupo que não me interessava, nem um pouco. Ao me inscrever nas aulas, ainda bem que participei das aulas de caligrafia que me interessavam, em vez de desperdiçar meu tempo. Nos dias em que eu era estudante universitário, quando olhava para o futuro, conectar os pontos, é claro, era impossível.
Mas agora, quando olho para trás 10 anos depois, posso ver claramente que esses pontos se conectam de forma muito harmoniosa. Você não consegue conectar os pontos da sua vida olhando para frente. Você só pode conectar os pontos quando olha para trás. Por isso, você precisa acreditar que os pontos se conectarão de alguma forma no futuro. Você precisa acreditar em algumas coisas, confiar nelas, ao destino, à vida, ao karma, seja o que for. Essa abordagem nunca me decepcionou. Todas as diferenças na minha vida aconteceram por causa dessas crenças. A segunda história é sobre amar e perder. Eu me considero sortudo por ter conseguido descobrir o que amo fazer desde cedo na vida. Eu e o Woz tínhamos 20 anos quando fundamos a Apple na nossa garagem. Nós trabalhamos duro e transformamos a Apple, daquela garagem de 2 pessoas, em uma grande empresa com mais de 4.000 funcionários e um faturamento anual de $2 bilhões. Um ano depois de lançarmos nosso melhor design, o Macintosh, fui demitido. Eu tinha acabado de completar 30 anos. Agora, me pergunte, como você pode ser demitido de uma empresa que você mesmo fundou? A resposta para essa pergunta está no fato de que a Apple cresceu cada vez mais. À medida que nossa empresa crescia, contratamos alguém que eu acreditava ser extremamente talentoso para gerenciá-la junto comigo. No início, por 1 ano e meio, as coisas estavam indo bem, mas com o tempo, nossas visões sobre o futuro começaram a divergir com esse executivo que eu mesmo contratei, e um dia tivemos uma grande discussão. Levamos nossa desavença ao nosso conselho de administração. O conselho de administração ficou ao lado dele, o considerou certo. E fui demitido da minha própria empresa. Eu tinha 30 anos e estava excluído do meu trabalho, que era o centro da minha vida. Era uma sensação muito horrível. Eu não consegui decidir o que fazer por alguns meses. Senti como se tivesse sido um mau exemplo para os empreendedores da geração anterior, como se os tivesse decepcionado. Eu sentia como se tivesse deixado cair o DNA do maestro que eu tinha em mãos. Eu era um exemplo completo de fracasso. Eu até pensei em me mudar para outro bairro. Mas aos poucos, algo começou a fazer sentido na minha cabeça. Mesmo que eu tivesse sido expulso, eu ainda amava meu trabalho como antes. Ser expulso da Apple não diminuiu nem um pouco esse amor. Meu trabalho não me rejeitou. Meu amor pelo meu trabalho ainda continuava. Foi nesse momento em que enfrentei essa realidade que eu decidi. Eu disse que iria recomeçar. Naqueles dias eu não percebia muito, mas agora consigo ver isso claramente. Descobri que ser demitido da Apple foi o melhor que poderia ter acontecido na minha vida. O peso de ser bem-sucedido foi substituído pela a nova empolgação de alguém que acaba de começar a trabalhar, e a leveza dessa empolgação me levou às alturas. Esse sentimento me deu a liberdade de entrar em um dos períodos mais criativos da minha vida. Depois vou contar o que fiz. Nos 5 anos seguintes, fundei 2 empresas chamadas Next e Pixar. Depois me apaixonei por uma mulher incrível que se tornaria minha esposa. A Pixar produziu o primeiro filme de animação por computador do mundo. Atualmente sou o proprietário do estúdio de animação mais bem-sucedido do mundo. As coisas evoluíram e a Apple comprou a minha empresa, a Next. Portanto, eu voltei para a Apple, que foi meu primeiro amor. A tecnologia que desenvolvi na Next é a espinha dorsal da transformação atual da Apple. A Apple está de pé hoje graças à existência dessa sólida espinha dorsal. Se eu não tivesse sido demitido da Apple, nada disso teria acontecido. Era um remédio com um gosto muito ruim, mas acho que o paciente precisava disso. Às vezes a vida te acerta com um tijolo na cabeça. Não percam a fé. Decida bem o que você ama na sua vida e quem você ama, porque a maior parte da sua vida é o trabalho que você ama, junto com a pessoa que você ama. Seu trabalho ocupará uma grande parte do seu tempo de vida. Portanto, a única maneira de você aproveitar a vida é amando seu trabalho. A única maneira de você amar seu trabalho é acreditar que ele é bonito e útil. À medida que você faz um trabalho que acredita ser bonito e útil, você vai amá-lo cada vez mais. Se você ainda não encontrou, não desanime. Continuar pesquisando. Não importa a sua idade, um dia você definitivamente encontrará o trabalho que ama. Basta não desistir de procurar. Minha última história é sobre a morte. Não sei quem disse, mas nunca esqueci esta frase que li quando tinha 17 anos. Se você viver cada dia como se fosse o último da sua vida, um dia você estará certo.
Essas palavras me impactaram tanto que, nos 33 anos que se passaram desde aquele dia, todas as manhãs eu olho no espelho e me pergunto: se hoje fosse o último dia da minha vida, eu realmente gostaria de fazer o que tenho planejado para o dia todo? Se eu respondesse não a essa pergunta, eu entenderia que precisava mudar algumas coisas à medida que as coisas aumentassem. Pensar que vou morrer um dia é o fator mais importante que me ajuda a fazer grandes escolhas na vida. Porque todas as nossas expectativas em relação ao mundo em que vivemos, orgulho, arrogância, toda espécie de sofrimento, sucesso, fracasso, essas coisas que supostamente são importantes neste mundo, perdem toda a sua importância quando se trata da morte. As palavras se tornam, na verdade, um enorme nada. Não esquecer que um dia vamos morrer é, na minha opinião, a maneira mais realista de escapar da armadilha de pensar que temos algo a perder. Não há nenhuma razão para você não ir aonde seu coração o leva, para não ouvir a voz do seu coração. Ninguém quer morrer. Até mesmo aqueles que querem ir para o céu não desejam ir lá, nem arriscar a morte por isso. No entanto, a morte é um ponto em comum que todos nós compartilhamos. Nenhum de nós conseguiu escapar disso. E é exatamente isso que deveria ser. A morte é a única boa invenção da vida. É o único e verdadeiro agente de mudança da vida. É preciso eliminar o antigo para abrir espaço para o novo. Neste momento você é o novo, mas em um dia que não está tão longe, você também será o antigo e você também será apagado. Sinto muito por falar sobre um assunto tão triste e até assustador, mas tudo isso é verdade. Seu tempo é limitado. Não desperdice seu tempo limitado vivendo a vida de outra pessoa. Viver com os resultados dos pensamentos de outras pessoas significa cair na armadilha das dogmas. O barulho dos pensamentos de outras pessoas não deve abafar a sua própria voz interior. Mais importante ainda, tenha a coragem de seguir seu coração e suas intuições. Eles sabem melhor do que ninguém o que você realmente quer ser e para onde deseja ir. Porque seu coração e suas intuições, acredite neles. Confie neles. Fique aí, seu idiota.